Nós estamos na quarta semana do tempo comum. E se a gente for acompanhando o que a liturgia nos propõe, a gente percebe que Jesus, ele se manifesta a nós, vem até nós e se manifesta como Filho de Deus. Depois deste processo, ele é batizado, ele recebe a sua missão e sai realizando a graça no meio do povo. O seu primeiro milagre, ou a sua primeira ação no meio de nós, foi multiplicar o vinho. Nós vimos isso há poucas semanas atrás. Multiplicar o amor de Deus no meio de nós. No entanto, a missão de Jesus continua. E os evangelhos mostram Jesus como aquele que começa na sua região, na região mais próxima. Foi o evangelho do domingo antes deste domingo que nós celebramos ontem. Foi no segundo domingo do tempo comum. Jesus é aquele que fala através da leitura do profeta Isaías. Eu vim para dar a libertação aos cativos, a visão aos cegos. E no evangelho do domingo, ontem, do quarto domingo, ele vem dizer, e é a continuação do mesmo evangelho, ele vem falar que ele está ali para realizar a missão, e que o reino de Deus está no meio deles. No entanto, aqueles que eram mais próximos de Jesus, que conheciam a sua família, tinham dificuldade de entendê-lo, dificuldade de aceitar a proposta de Deus. Nós também somos assim, temos dificuldade de ver e de entender as ações de Deus nas proximidades, no mais próximo de nós. Nós temos a tentação de querer evangelizar, de querer falar de Deus, de querer viver a experiência de Cristo longe daqueles que convivem conosco. Mas nós precisamos mostrar e evangelizar para aqueles que estão próximo de nós, custe o que custar, nem que seja a nossa vida, nem que seja o nosso sacrifício diário. Precisamos demonstrar este amor de Deus através da nossa vida, a começar por aqueles que estão mais próximos. E Jesus continua a sua missão partindo daquela região mais próxima dos parentes, dos conhecidos, e começa a ir um pouco mais longe. No entanto, ele ainda não é aceito. A dificuldade ainda de compreender a sua mensagem e compreender aquilo que ele vem trazer a nós, a libertação de todos os males. O evangelho de hoje vem nos falar um pouco disso. Jesus é aquele profeta que começa a se distanciar, começa a ir a outras regiões e a falar do reino de Deus, a expulsar o mal, porque quando Deus chega, o mal foge. É sempre assim. Na presença de Deus não há espaço para que o mal possa permanecer. É por isso que quando Jesus chega nesta região, para além do mar, ele chega e aquele espírito impuro já começa a ficar incomodado. Quando a presença de Deus quer se manifestar em nós, nós começamos a ter reações também. A gente começa a sentir isso dentro de nós. Às vezes os desejos maus, as vontades de continuar com aquela fofoca, disseminando o mal, mas sabemos que isso é errado, porque a presença de Jesus vai tomando conta do nosso coração e a gente vai colocando para fora aquilo que nos impede de nos aproximarmos dele. E da mesma maneira em que Jesus liberta aquele homem que estava há tantos anos preso na maldade, na escravidão, da mesma maneira ele quer também nos libertar e quer expulsar. E quando expulsa o espírito mau para aquela manada de porcos, o símbolo representado nos porcos é da própria impureza. Para o judeu, o porco é
algo impuro. E esta região aonde Jesus estava, com certeza era uma região de muitas pessoas que viviam de maneira muito distante de Deus. Por isso criavam porcos. O judeu não se alimentava do porco. Até hoje não se alimenta, porque tem este animal como impuro. Então, manifestar e pedir para que o Espírito vá para a manada de porcos, é dizer que o mal tem que tomar o seu caminho, tem que tomar o seu rumo. E a manada de porcos se joga no mar, que também, na concepção bíblica e judaica, é o lugar aonde está a maldade, aonde mora aquilo que é desconhecido, aquilo que nós não conseguimos controlar, que está além da nossa capacidade. A presença de Deus é uma presença de tal maneira que varre a maldade do nosso coração, varre a maldade do mundo, varre a maldade de todo lugar, de todo o ambiente da onde nós estamos. Por isso que nós temos que sempre pedir a graça do perdão, para que Deus nos perdoando, e para que esta graça vá tomando parte da nossa vida, e a gente vai expulsando o mal de dentro de nós. E aos poucos nós vamos expulsando o mal das nossas famílias, vamos expulsando o mal da nossa vizinhança, vamos expulsando o mal da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Este é o desejo de Jesus, e esta é a missão do profeta. É aquele que quando chega, expulsa o mal, pelo poder de Deus dado a ele. Nós temos este poder. Somos muitas vezes falhos, sim, mas muitas vezes, quando deixamos Deus agir em nosso coração, este mal é expulso para longe. E olha, tenha certeza, quando fazemos isso, quando deixamos a luz de Deus habitar em nós, muitos vão reclamar, assim como Jesus também foi pedido para que ele deixasse aquela região. Muitos vão continuar não compreendendo a ação de Deus, mas temos que acreditar que Deus faz maravilhas no meio de nós, que Deus pode nos libertar de tudo aquilo que não nos leva para a luz, e que Ele pode nos conduzir para um caminho melhor, assim como fez com este homem, que depois de liberto da maldade, foi anunciar o reino de Deus, aquilo que Jesus tinha feito de bom para ele, no meio da família dele. Às vezes nós queremos evangelizar e levar Jesus para tão longe, e não percebemos que tão perto de nós, próximo de nós, há a necessidade de Deus estar presente. No meio da nossa família, no meio da nossa comunidade, há a necessidade da presença de Deus, através dos nossos gestos e dos nossos atos. Que deixemos a luz de Deus entrar em nós, que expulsemos as trevas do pecado, da ganância, do egoísmo para longe, que expulsemos às vezes os pensamentos maus que nos deixa longe e distante dos nossos irmãos, e possamos acolher cada vez mais em nosso coração a luz de Deus, que mostra quem nós somos realmente, filhos e filhas dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.